Você que está chegando por aqui, será que você já parou para pensar no potencial do bambu como cultura agrícola? Enfim, já ouvi dizer que tem mais de 1000 aplicações que podem ser utilizadas o bambu, inclusive como uma cultura agrícola, né? Que não deixa de ser uma cultura agrícola. Nesse episódio vamos falar sobre o uso do bambu. Vem com a gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. Aqui, eu, Pedro Maia, engenheiro agrônomo de formação, trabalhando aqui sempre a comunicação no agronegócio para difundir a nossa bandeira do nosso agronegócio, nosso querido agronegócio, pelo Brasil afora. E no episódio de hoje, vamos falar aí sobre o bambu. Olha só que interessante, nosso convidado possui graduação, mestrado e doutorado em agronomia pela Universidade Federal de Goiás. Detém ainda especializações em desenvolvimento comunitário, em máquinas agrícolas e em tratamentos e disposição final de resíduos sólidos e líquidos. Atualmente ele é professor titular da Universidade Federal de Goiás, ministrando disciplinas para os cursos de agronomia, zootecnia e engenharia florestal e para a especialização em tratamento e disposição de resíduos sólidos e líquidos. Tem ampla experiência na área de agronomia, com ênfase em agricultura familiar, mecanização agrícola e saneamento. Atua principalmente nos temas de mecanização agrícola e plantio direto em pequenas propriedades, energias alternativas, bambu e tratamento de esgoto utilizando plantas. E além disso, desde 2013, é coordenador da rede de pesquisa e desenvolvimento da cultura do bambu do estado de Goiás. Estamos falando do professor Rogério de Araújo Almeida. Meu professor, foi meu professor. Tudo bem, professor? Tudo bom. Satisfação receber o senhor aqui. Conta pra gente aí, professor, como é que é essa história do bambu aí? Dá para plantar bambu até falar chega? Como é que é? Com certeza. O bambu é uma planta que possui milhares de espécies e dentre essas espécies a gente encontra a possibilidade de usos diversos. Então ela se adapta bem no país inteiro, né? Adaptando-se bem aos climas de todas as regiões. Então com certeza a gente pode plantar bambu em todos os lugares do país. Perfeito. O bambu, a origem é asiática? Não, veja bem, a origem do bambu é na região tropical. Então se você pegar no globo, na faixa tropical todinha tem bambu nativo. Inclusive no Brasil, nas Américas, o Brasil é aquele que mais tem bambu nativo. Então aqui a gente conhece o bambu por taboca, taquara, taquaruçu, que é o bambu gigante, taquari, que é o bambu pequeno. A gente conhece por outros nomes, normalmente nomes indígenas, mas tudo isso é bambu. Eu falo da origem asiática porque a gente vê muito, né, assim, nos filmes, né? Os asiáticos parece que eles utilizam mais o bambu do que a gente, né, professor? Com certeza. Eu fico observando, por exemplo, na China, a gente encontra florestas de bambu que são monodominantes. O que é isso? Você tem uma única espécie, alastrante, então ela vai daqui em Nerópolis, só bambu. Só bambu. E aí eu fico pensando, o indivíduo que nasce ali, ele não tem opção. Ele vai ter que usar o bambu porque é o que tem. Pronto. Então ele vai se alimentar do bambu, ele vai fazer a sua casa com bambu, ele faz os utensílios domésticos, ele usa o bambu de todas as formas. Quando a gente vem para o Brasil, nós somos muito ricos. Uma biodiversidade enorme. Então, a quem morava aqui antes da gente chegar, dos portugueses chegarem, né, eles utilizavam o quê? Aquilo que era mais fácil, mais adequado. Então, o bambu acaba que ele ficava meio ali no segundo plano. Eu vou construir, eu tenho milhares de espécies de árvores aqui para usar. E os nossos bambus, na maioria deles, as tabocas, taquaras, eles têm espinho e são difíceis de manejar. Então é muito mais fácil você cortar, às vezes, uma outra árvore e utilizar do que utilizar a taboca. Então o uso ficou meio restrito. Então as comunidades indígenas utilizavam muito para zarabatana, flecha, alguma coisa na construção e cestaria. Esse era o uso predominante para aquelas comunidades. Perfeito. Caramba, professor, que legal. E deixa eu entender, como é que surgiu, professor, essa vontade de trabalhar com bambu? Como é que você entrou nesse mundo aqui? Porque, assim, é um assunto exótico, né? Não deixa de ser um assunto exótico aqui em Goiás, né? Para nós é novidade, né? Então, na verdade, eu trabalhava com plantas no tratamento de esgoto. Eu utilizava plantas de brejo. E um dia me convidaram para conhecer o tratamento de esgoto com bambu. Eu fui, então, em Minas Gerais, conheci o sistema, voltei. Então, eu peguei alguns alunos de mestrado, falei, vamos pesquisar esse negócio aqui para saber como é que isso funciona. E assim, as duas primeiras pesquisas de mestrado mostraram eficiências acima de 95% na remoção de matéria orgânica.
Então aquilo foi um achado. De tratamento da água. Do tratamento de esgoto. De esgoto. Remoção de matéria orgânica do esgoto. Que o esgoto doméstico, basicamente, o que tem além da água é matéria orgânica. Que cria, né, causa muito problema no meio ambiente, mas para a planta é alimento. Sim. Então o bambu ele se alimenta disso e purifica o esgoto, transformando em água de volta, né? Aí eu fui apresentar os resultados dessas pesquisas num congresso sobre bambu no estado do Acre. E lá eu conheci, então, as diversas possibilidades de uso do bambu, de alimentação à construção civil. E voltei pensando, alguém tem que trabalhar com isso aqui em Goiás. Então comecei a trabalhar, criamos aí uma rede de pesquisa, conseguimos recursos aí no edital do CNPq. E então, desde 2013, a gente tem desenvolvido vários projetos de pesquisa e de extensão com a cultura do bambu. Entendi. E aí, professor, quando a gente fala assim do bambu como uma cultura agrícola, de fato, dá para fazer uma lavoura de bambu? Como é que é? Como que é o ciclo de produção? Investimento, retorno? Tem algum estudo já nesse sentido? Então, em termos de números, a gente ainda não tem, né? Como é muito recente, a gente tem pouquíssimas florestas plantadas de bambu aqui em Goiás. Uma delas, ou duas, estão na estação experimental da Emater, em Araçu. Tem uma outra numa propriedade em Nazário, tem uma outra em Itapuranga e uma outra em Alexânia. Então são poucas, né? Então é sim possível plantar. Então esses plantios comerciais, nós temos o alinhamento, né? Tipo, um bambu gigante, por exemplo, a gente usa espaçamento aí de 8x5, alguma coisa assim, dependendo do uso que vai se dar esse bambu. De propagação vegetativa mesmo. O bambu ele produz sementes. Mas às vezes leva 30 anos, às vezes leva 100 anos para produzir essa semente, então você não tem como contar com a semente. Você pode importar a semente, mas acontece quando você compra a semente, você não tem certeza do que é. Aconteceu com a gente, nós compramos a semente de uma determinada espécie, germinou, e depois de 3 anos ele descobriu que era outra espécie. Então, plantio de semente a princípio está descartado. Então hoje a gente faz o cultivo por mudas, né, reprodução vegetativa, e a gente está começando agora pesquisas para desenvolvimento de protocolos em cultura de tecidos. Esse vai ser o caminho, que você consegue produzir uma quantidade enorme de mudas com qualidade e rápido. Entendi. E assim, o bambu, né, professor, ele também tem uma raiz muito profunda, né? Como é que é o... Na verdade, não. Né? Por incrível que pareça, uma planta às vezes tão alta, mas o sistema radicular do bambu ele é mais superficial. Até 60, 70 centímetros, a gente tem quase todas as raízes. Então ele vai mais longe do que profundo. Entendi. Então a gente pegou, por exemplo, fizemos um trabalho ali no Parque Areião, já há um tempo atrás, e nós fizemos sondagem para ver onde é que estavam as raízes. A gente encontrou, né, a maioria das raízes até 60 centímetros, a gente conseguiu encontrar raiz até 20 metros da toceira. Então ele vai muito longe. Por isso que ele vai alastrando, né? Aí nesse caso é um bambu entocerante mesmo. Mas é que como ele é muito alto, ele precisa ter uma base sólida. Já que ele não tem profundidade, ele tem que ter distância. Pois aí essa distância vai sair nas geminhas que vão... Nesse caso é um bambu entocerante, ele cria toceira mesmo. Então a raiz vai longe para dar sustentação e para explorar o ambiente, buscando água e nutrientes. Mas ele fica mais na toceira. Agora a gente tem espécies, principalmente as asiáticas, né, que são alastrantes, igual aquele bambu de vara de pesca. Esse sim, ele solta um rizoma dentro do chão e vai brotando e vai saindo os brotos. De repente ele está tomando conta da sua área toda. Vai colonizando a área. Então são 2 grupos distintos de bambu. Entendi. Professor, quando a gente fala da aplicação do bambu aí, né, são diversos fins, né? Igual o senhor acabou de citar um, que é o uso da vara de pesca, que é o mais comum, né, que eu vejo. Sim. Qual que você vê, assim, que é uma aplicação que para você, que foi novidade, né? Você falou dessa questão do saneamento aí, de tratamento de resíduos, mas, por exemplo, alguma coisa que a gente está fora do radar nosso, mas que dá para falar. Então, existem milhares de possibilidades de uso. Por exemplo, eu posso cortar ripas de bambu e colar uma na outra fazendo uma madeira. Então, eu posso fazer tudo que eu faço com uma madeira, eu posso fazer com bambu. Aqui dentro eu poderia ter todo o piso, os revestimentos de parede, forro, tudo com bambu. Inclusive dá para construir com bambu substituindo as vigas e as colunas. Ele tem uma fibra muito espessa, forte, muito resistente, né? Então, assim, alguns usos que às vezes as pessoas não conhecem. Papel. O bambu ele tem uma fibra longa, se comparar com o eucalipto, que tem uma fibra curta. Então, normalmente, um papel Chamex usa aí fibra de eucalipto.
Mas os papéis de embalagem, que precisam de resistência, eles têm que usar uma fibra curta, no caso do eucalipto, e mais uma fibra longa, que pode ser pinus ou bambu. Só que o pinus, né, demora mais a produzir e produz menos. Então o bambu ele vai ser mais barato e mais rápido e mais produtivo do que o pinus. Então a tendência é utilizar o bambu. Para você ter uma ideia, com essa demanda muito grande hoje por delivery, né, por entrega, decorrente principalmente da pandemia, o Brasil vai precisar produzir agora cerca de 12 milhões de hectares de bambu para suprir a sua demanda de papel. 12 milhões? 12 milhões, veja que é um número fantástico. Extraordinário. Né? Então, assim, tem muito bambu para ser plantado ainda no país para essa finalidade. Mas se a gente pensar também a termos de curiosidade, né? A primeira lâmpada elétrica foi criada por Thomas Edison, né? Então, o filamento daquela lâmpada era de bambu carbonizado. Foi um material que apresentou, à época, maior resistência. Olha só. Então, o bambu faz parte da nossa história. Se a gente pensar na aviação, o primeiro avião que voou, 14 bis de Santos Dumont, que é brasileiro. Então, nesse avião tinha bambu em sua estrutura. Porque ele é leve e resistente. Leve e resistente e não fadiga. Porque lá no alto ele fica movimentando e ele não fadiga, ele não rompe. Diferente, por exemplo, de um metal que acaba fadigando e quebrando. Ele tem uma flexibilidade. Tem flexibilidade. E depois do 14 bis veio o Demosélio, que popularizou a aviação e tinha bastante bambu também em sua estrutura. Então o bambu faz parte da nossa história de todas as formas. E parece que foi uma cultura que não foi levada tão a sério, né, professor? Assim, não tem, igual você falou, tá começando agora os estudos, né? Ainda não tem muita informação, né? Aqui no Brasil, assim, na verdade tem muita coisa, mas em Goiás, por exemplo, a gente tem trabalhado há 14 anos. Isso dentro da Universidade Federal de Goiás. Então é recente. É recente. Né? E são poucas as pesquisas. A gente precisa incrementar isso. Né? Mas tem, se você pensar a nível de mundo, tem muita informação sobre o bambu. Então a maioria das coisas que a gente fala não é novidade. Em outros países já se faz, já se usa. Então você vai na China, utiliza fibra de bambu em carenagem e trem-bala, em tubos para transportar petróleo. Então tem um uso já bastante disseminado. Agora a gente está engatinhando ainda. Perfeito. Então tem muito para crescer ainda. Tem muito para se fazer. E professor, imagino também que deve ter as variedades, eu posso chamar de variedades, né? Se são espécies. Espécies específicas para cada finalidade. Então aquele para, por exemplo, para tirar a celulose para fazer o papel, seria um, para tirar a fibra para fazer aí o encanamento, um piso, seria outro ou não? Sim, a gente tem espécies, para você ter uma ideia, a gente tem bambu, mini bambu, que é pequenininho assim, 10 centímetros já adulto. E a gente tem uns bambus gigantes que chegam aí 25, 30 centímetros de diâmetro no cômo. Então existe uma variabilidade enorme. Então, cada espécie ela vai se destinar melhor a um determinado tipo de uso. Por exemplo, aqui a gente usa para alimentação, usa o broto, né, que parece um palmito. A gente usa o broto do bambu gigante, que é o Dendrocalamus asper. Por que a gente usa essa espécie? Na verdade, assim, não é a melhor do ponto de vista do sabor, mas é a melhor do ponto de vista operacional, porque é grosso, né? Então, um broto, a gente colhe um broto aí com 60, 70 centímetros, você consegue um grande rendimento. E ele é fácil de descascar. A gente tem um bambu mais fino, esse vara de pesca, por exemplo, é um bambu fininho. Então, você precisa de, sei lá, uma dezena de brotos para dar um pote de conserva. Tem muito trabalho. Então, assim, a gente acaba optando por aquilo que tem maior rendimento. Então, cada espécie vai ter uma vocação, vamos dizer assim. Em construção civil, a gente tem utilizado o aspa, que é esse bambu gigante, que é o mesmo do broto. Que é aquele verde. Ele tem um verde meio embaçado, assim. É aquele que tem no Parque Areião. Entendi. Né? É um bambu gigante, ele não é um verde vivo. E aí, para ele ser usado na construção civil, ele tem que passar por algum tipo de tratamento químico? Precisa. Basicamente, a gente vai escolher uma vara madura. E quando eu falo madura, a gente está pensando numa vara aí de 5, 6 anos, pelo menos. 5, 6 anos. Porque ela, na medida que vai passando o tempo, ela vai amadurecendo, ela vai endurecendo. Endurece de fora para dentro, certo? Então vai te dar mais resistência. Então uma vara madura e precisa tratar, principalmente para caruncho, que são insetos que eles furam, eles vão atrás de amido. E na medida que eles se alimentam, solta um pozinho, que é bem característico, né, que eu consigo identificar por meio desse pó.
Mas ele vai consumindo, vai criando galerias e enfraquece. De repente, se você faz uma casa com esse bambu e o caruncho ataca, de repente a casa vai ruir. Então é importante fazer esse tratamento. Quer dizer, é fundamental fazer esse tratamento. Caso contrário, a gente não recomenda o uso para a construção. Entendi. E aqui em Goiás, professor, dessas florestas de bambu aí que o senhor falou, existe alguma que tem exploração comercial mesmo, assim, focada? Ou elas ainda estão sendo mais utilizadas para fins de pesquisa? Elas estão começando. Por exemplo, essa de Itapuranga, já tem uns 2 anos que eles estão produzindo broto em conserva. Focado no broto. Focado no broto. E tem algumas ideias de talvez artesanato ou móveis e o uso energético, né? O carvão. Como carvão para caldeira, por exemplo? Sim, pode ser. O mesmo para churrasco, né? Você pode usar o pellet, o briquete ou o cavaco. Se você pica o bambu em pedaço, o cavaco você pode usar nas grandes empresas hoje estão utilizando esse cavaco na queima, né? Olha aí. Ou você pode usar ele como lenha também. Então, pensa assim, o pequeno produtor, ele é muito dependente do gás de cozinha, que é caro, né? De repente ele tem lá o seu fogão a lenha, ele não consegue mais tirar a lenha porque o cerrado praticamente acabou, né? E ele não plantou algo para isso. Então ele pode fazer o quê? Ele pode, imagina só, ele pode tratar o seu esgoto com bambu. Ao tratar o esgoto com bambu, eu estou aplicando esgoto no bambu o ano todo. Então ele cresce muito e produz muito. Porque você está adubando ele, né? A água e adubo o tempo Matéria todo. orgânica. Com luminosidade e temperatura, ele é igual um boi confinado, ele só cresce. Né? Regime de engorda. Exatamente. Então você produz muita biomassa e você pode usar isso para construções rurais, né? Você pode usar para móveis, você pode usar para cabo de ferramentas, você pode usar para queimar, usar como lenha. Aí você já não tem mais a dependência do gás de cozinha. Mas no caso desse de utilizar aí para tratar a água do esgoto da casa, aí como que seria isso? Você planta? Eu não consigo entender ainda. Então, tem alguns sistemas, mas o que a gente tem preconizado é o mais simples. Então você pega o esgoto e passa ele por um tanque, chamado tanque séptico. Certo. Não é simplesmente um normal, como se fosse uma fossa séptica. Só que é fechado, né? Então você não tem o risco de contaminar o ambiente. Ali vai acontecer uma separação do sólido do líquido. O sólido vai para baixo, o líquido está em cima, daí você pega essa parte líquida, agora você aplica na raiz do bambu. Simples assim. Entendi. Simples assim. Nós estamos montando um projeto piloto num assentamento rural lá no município de Crixás. Então já plantamos os bambus, esse bambu maciço, e já iniciou a aplicação de esgoto. Então veja que a gente resolve um problema ambiental, né? E você tem agora um ativo social. Então imagina, o bambu que vai se produzir lá, o produtor ele pode agora fazer um artesanato e vender na cidade. Ou ele pode usar como lenha agora e diminuir a dependência do gás. Perfeito. Ele pode usar para construção. Então tem milhares de possibilidades de uso. Professor, e do plantio até a colheita, quanto tempo mais ou menos? Então, aí depende muito da finalidade do uso. Vamos pegar, por exemplo, esse bambu gigante, né, o asper. Então, se eu planto ele hoje e dou uma boa condição, um terreno fértil, uma boa adubação, choveu bem, em 3 anos eu já posso utilizar para a produção de mudas, eu corto os galhos para produzir mudas, e já posso usar também o broto. Eu vou selecionar alguns brotos e já posso começar a fazer produção de broto em conserva para alimentação, certo? Esse mesmo bambu, se eu pensar na construção civil, veja que eu preciso esperar um tempo para que ele engrosse, né? Ele vai ter que brotar mais grosso. Então, vamos imaginar aí que eu vou esperar uns 9 anos para ele chegar no diâmetro que eu quero. Com mais uns 4 anos para ele amadurecer. Então, a gente está falando de 13, 14 anos para eu começar a utilizar na construção civil. Só que, por outro lado, se a gente talvez pensar que isso seja um tempo muito longo, né, 14 anos, que não é, na verdade. Mas, por outro lado, a partir do 14º ano, eu corto todo ano. Perfeito. Escalona a produção. Essa é uma diferença. Todo ano você planta um pouco? Não, você planta tudo, vamos supor. Mas no 14º ano eu vou fazer o primeiro corte para a construção. Sim, entendi. Só que como ele vai brotando todo ano, eu faço um manejo, certo? Então eu posso cortar, por exemplo, todo ano, naquela toceira eu posso cortar lá 5 varas. Entendi. Ele está sempre brotando e eu estou sempre cortando, eu não preciso replantar. Entendi. É diferente de uma outra madeira que uma vez que você corta, você tem que plantar de novo e esperar mais uma década. Agora eu entendi. O bambu não, se você vai cortando, ele vai brotando. Você vai cortando, quanto mais você corta, mais ele brota.
Entendi. Então você não precisa replantar. Quando ele chega uma nesse grande ponto vantagem. aí, né? Exatamente. E aí ele já vai rebrotando. E aí ele pode virar uma fonte de renda Com certeza. passiva, né, para aquele produtor, né, que investiu. Então, assim, é um mercado que ainda tem muito aí que expandir, né, professor? O problema é que a gente não tem ainda uma cadeia estruturada, né? Uma cadeia produtiva estruturada. Nós estamos fazendo um trabalho no município de Nerópolis em que a gente pretende implementar lá o arranjo produtivo local do bambu. Por que Nerópolis? Porque Nerópolis é próximo a Goiânia, facilita então a gente fazer esse trabalho, mas o principal motivo é que em Nerópolis tem muito bambu. Que esse bambu foi plantado pelos imigrantes japoneses. Então houve no passado uma imigração para o município de Anápolis, que na época Nerópolis era Anápolis, né? E esses japoneses trouxeram consigo mudas de bambu, que é da cultura deles. Então já tem muito bambu plantado em Nerópolis. A gente quer aproveitar esses bambus, é claro, a gente quer plantar mais, mas a gente quer aproveitar aquilo que já tem e criar lá o arranjo produtivo local do bambu. Aliás, Nerópolis acabou de aprovar agora recentemente, é o primeiro município em Goiânia a aprovar a lei de incentivo ao cultivo do bambu. Existe a lei federal, existe a lei estadual, e agora nós temos o primeiro município que é Nerópolis com a lei municipal. Nossa, então deve ter uns bambus antigos lá, né, professor? Tem bambus lá com mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Isso. E aí podou, cortou, continua crescendo do mesmo jeito. A gente faz uma colheita, porque o bambu, cada haste, ou cada vara, a gente chama de vara ou como, imagina assim, uma vara ela nasce hoje. Daí 8 a 10 anos ela vai morrer. Quando você vê uma torceira de bambu feia, que tem um bambu seco, quebrado, é bem comum isso, né? O pessoal fala que bambu é praga. Mas é porque nunca foi manejado. Então, o esquema do manejo é o seguinte, nós vamos plantar o bambu. A partir do segundo ano, eu vou tirar aquelas varas fininhas, porque o bambu não engrossa. Ele já nasce grosso, né? Então, se eu planto uma muda hoje, aquela mudinha desse tamanhozinho aqui, daqui 10 anos, ela está morta daquele tamanho. Mas como é que ele cresce e engrossa? No próximo ano, vem um bambu mais grosso e maior, até equilibrar, até chegar no limite daquela espécie. Aí, estabiliza, certo? Ele nasce grosso, cresce rápido, e a partir do momento que chegou no máximo do crescimento, ele nunca mais ele cresce nem engrossa, ele só amadurece. Entendi. Certo? E é rápido mesmo, porque você pica. É rápido. A sensação que você tem é que tem um bambuzinho ali, a hora que você olha tem um bambuzal, né? Assim, uma torceirona grande, né? Nós temos lá na porta do Espaço Bambu, uma escola de agronomia, eu plantei um bambu lá que é barriga de Buda, é ornamental. Ele tem 2 anos mais ou menos, já está com uns 4, 5 metros de altura. E a brotação que está vindo agora, que ele brota sempre no período das águas, né? Então começou agora a brotar. Pelo diâmetro que eu estou vendo a brotação, eu creio que ele deve chegar a uns 7, 8 metros, que seria mais ou menos o limite que eu estou esperando para essa espécie lá. Então ele pensa, em 3 anos ele vai chegar na altura máxima. E ele cresce muito rápido, depois você vê. Uma vara de bambu, a partir do momento que ele sai do chão, em 4 meses mais ou menos, ele cresce tudo que tem que crescer. Então, se você pensar um bambu aí com 30 metros de altura, ele cresce isso tudo em 4 meses. Depois solta os galhos, né? Amadurece, mas ele cresce muito rápido. Chega a crescer 1 metro em um dia. Num dia? 1 metro? 1 metro em um dia. Caramba! A gente assusta com isso, mas eu tive a oportunidade de medir lá na escola, a gente mediu lá uma dúzia de brotos. Então lá a gente conseguia ver 25 até 30 centímetros em 24 horas. Caramba! Se a gente for pensar bem, se você pega uma régua, coloca do lado do broto aqui, e você fica meia hora observando, em meia hora ele cresce meio centímetro. Olha só. Então assim, a gente pode dizer assim, você vê ele crescendo. Se você fizer uma câmera time-lapse daquela com certeza, vê ele crescendo. Você vai ver ele crescendo em tempo real. Muito rápido. Que legal, hein, professor? Muito rápido. Putz, interessante, né, cara? Tem tanta coisa, né, nesse nosso universo da agricultura, né? E aí, professor, o manejo, você falando de manejo, o que seria ali uma adubação de cobertura com ureia? Como é que é essa base aí, macro e micro? Basicamente é a adubação padrão, né? Então, assim, você faz uma adubação de base no plantio, né? No plantio da muda ali. No plantio da muda, a gente costuma utilizar a muda maior. Quanto maior a muda, melhor. Quando eu falo maior, às vezes uma muda já com 1 ano, 2 anos de idade. Ela já está bem grande, né? Já é consolidada, né? Então assim, mantém o torrão, não deixa quebrar, né? Mas uma muda com essa idade também não vai quebrar torrão. Então a gente planta, faz uma boa adubação de base, de preferência também uma boa adubação orgânica. E aí o segredo, né? Não é segredo, mas
você vai manter no limpo. O que pode prejudicar? Por exemplo, o braquiária. O capim braquiária, ele libera uma substância pela raiz que vai inibir o desenvolvimento de outras espécies. Uhum. Não é só bambu, eucalipto. O que você plantar, ele vai prejudicar. É uma alelopatia ali. Exatamente. Então a gente precisa limpar, manter no limpo, né? Se eu consigo uma cobertura morta, melhor, porque mantém a umidade. Então é o mesmo que você pensa para outras plantas, não tem, né? E aí a cada ano a gente vai fazer uma adubação. Porque ele, na medida que ele começa a produzir também, você começa a exportar, então tem que repor. No Então a período gente das águas ali. aduba no início, às vezes pode dividir em 2, 3 adubações no período das águas, ou uma só durante o período chuvoso, né? Então, assim, é o básico para qualquer cultura, não tem nada demais, assim. Bacana. Professor, o senhor é de Goiânia mesmo? Eu sou de Goiânia. Nascido e criado aí. É. E qual que é a sua relação do agro, assim? Como que você despertou para ir para agronomia? Então, os meus avós sempre nasceram e se criaram, moraram a vida inteira na roça, né? Os meus avós paternos são da Bahia, né? Pequenos produtores, e os meus avós maternos aqui de Crixás. Nortão ali. Então nas férias eu sempre ia para Crixás, passava um mês inteiro lá, as férias de final de ano eram 2 meses, o dia inteiro no rio pescando, lá no final da tarde montando em bezerro no curral. Então é isso, a gente acompanhando essa vida rural mesmo, né? Não vou dizer que do agronegócio não, porque mais era pecuária, né? E até hoje em Crixás ainda não tem assim grandes lavouras, né? Muito gado, né? Mas soja tá chegando lá. Tá chegando, Nova Crixás, por aí, no Vale do Araguaia, né? Mas o Crixá Velho, que a gente chama, né? Ainda Mundo Novo aí, né? ainda Aquela pouco. região ali. Então, assim, tem essa origem, né? Também, lá do meio rural. E aí isso me despertou a vontade de fazer agronomia. Em Goiás não tem jeito, né, professor? Todo mundo tem um pezinho na roça aqui, você já reparou? Com certeza tem. Você pega e você pode ver, seu pai ou seu avô, alguém ali da linha ali, né? Fato que vai cair lá. Professor, quem quiser saber mais, tem algum site, algum perfil de Instagram? Como é que acessa aí para ter mais informações? Então, tem Rede Bambu Goiás. Você pode pesquisar, você acaba achando, Facebook, Instagram. A gente tem hoje na Escola de Agronomia uma floresta com bambus gigantes, né? 1 hectare mais ou menos de bambus gigantes, que é para mostrar para as pessoas como que é uma lavoura de bambu. Porque é muito diferente você ver uma lavoura, né? Se você comparar, por exemplo, com uma toceira que nunca teve isolada, é diferente. Então, quando você vê uma lavoura, sabe, bom, isso aqui é outro mundo, né? Então, a gente tem lá, a gente tem uma coleção com mais de 50 espécies de bambu no campo também. Nós temos hoje o Espaço Bambu, que tem uma sala de leitura, temos mais de 300 livros sobre bambu, talvez o maior acervo especializado em bambu do país. Acho que ninguém tem, né? Então, só a gente que tem, talvez, né? Por isso seja o maior, mas é muita coisa. A gente tem livros. Você já virou uma disciplina lá? Não? Nós temos uma disciplina, a primeira do Brasil, de núcleo livre. Já estamos, acho que, na 8ª turma. Que era o núcleo livre, toda a universidade pode fazer, inclusive da comunidade também pode fazer. Já tivemos 2 alunos da comunidade, que não são matriculados na universidade, né? Tem uma matrícula especial. E a gente tem um Espaço Bambu também, uma sala de exposição de artefatos. Então, esses artefatos, a gente fala em um pequeno museu. A gente tem lá mais de 300 objetos que dão uma ideia para as pessoas do que se pode fazer com bambu. Então, fica o convite. Quem quiser nos visitar, normalmente, quarta-feira de manhã, é o dia que nós abrimos a escola para receber as pessoas para trabalhar com bambu. A gente chama de Espaço Maker. Amanhã a gente vai estar lá, né? Então, as pessoas vão e levam uma demanda. Por exemplo, chegou uma pessoa lá e falou: eu queria fazer uma flauta com bambu. Então vamos fazer, você sabe fazer? Não, então vamos ver quem sabe. A gente tem muito bambu, a gente vai, corta o bambu, a gente faz, trabalha junto e a gente acaba criando, né, fazendo aquela flauta. Então a gente sempre recebe lá, nós temos uma parceria lá com pelo menos 6, 7 artesãos, né, e sempre está desenvolvendo alguma coisa nova lá com bambu. Muito bem, parabéns, professor, pelo seu trabalho aí, né, vanguarda mesmo aí no setor. E é isso, obrigado, professor, por você ter vindo aqui conversar com a gente, né, um assunto muito enriquecedor, né? Assim, exótico, né? Pra gente esparramar mais informação para chegar em mais gente, né? Pra turma plantar bambu aí e a gente desenvolver uma cadeia de mercado aí, virar uma cultura rentável para o produtor, com mais uma opção, né? Para o produtor diversificar a produção dentro da propriedade, né, professor? Com certeza. Veja bem, o mercado do bambu no mundo hoje é estimado em cerca de 60 bilhões de dólares.
Então, existe um potencial enorme. Nossa. Eu acho que a gente precisa acordar para isso, né, e abocanhar uma fatia desse mercado. Então, a gente tem que trabalhar, acho que a universidade, né, nós estamos lá desenvolvendo pesquisas, porque logo vai haver uma demanda por parte do produtor e a gente tem que dar uma resposta à altura. Então, é isso. Acho que o bambu tem muito a contribuir e a gente tem que aproveitar isso. Perfeito. É isso aí, turma. Então, muito obrigado você que assistiu mais esse episódio do nosso podcast. Seja sempre muito bem-vindo. Tem mais de 400 episódios aqui na galeria do canal sobre diversos assuntos do agronegócio para você assistir e maratonar aí nos seus momentos. Fica à vontade e aperta no botão vermelho aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixa seu like, comenta, compartilha e esparrama. Segue o nosso perfil nas redes sociais, @portalagro2. Também a gente está lá sempre postando conteúdo, com cortes do podcast, né, com muita coisa bacana para você. E também acesse o nosso site www.agro2.com.br com as últimas notícias do agronegócio no Brasil e no mundo. Fechou? Muito obrigado pela presença, bora pro próximo. Tamo junto, tchau, tchau.